Olá a todos, espero que todos se encontrem bem dentro da medida do possível. Em primeiro lugar, agradecer ao NECIB o convite para vir falar aqui um bocadinho sobre o meu percurso académico, em particular como é que escolhi o mestrado em Biomedicina Molecular, o que é que achei deste mestrado, que ferramentas é que este mestrado me deu e como é que me ajudou no início do meu percurso profissional. Àqueles que não me conhecem, o meu nome é Pedro, fui aluno de Ciências Biomédicas entre 2014 e 2017 e quando cheguei ao meu terceiro ano eu sabia que queria continuar na investigação biomédica, portanto tentei procurar mestrados relacionados com esta área. Lembro-me que na altura procurei mestrados ligados diretamente à área da biomedicina, mas também vi alguns mestrados relacionados com a área da biologia celular e molecular, da bioquímica, que são áreas que acabam por ser complementares da biomedicina. Fui ler nos sites das universidades a informação que estava disponível sobre estes mestrados e falei também com algumas pessoas que conheciam e que estavam nestes mestrados e tentei sempre perceber com essas pessoas se aquilo que estava escrito nos sites das universidades era posto em prática ou não. E depois da recolha de informação e de falar com as pessoas, acabei por ficar num impasse. Isto porque grande parte dos programas curriculares acabavam por ter muitos pontos de convergência e divergiam em pouquinhas coisas. E por outro lado, as pessoas com quem falei e que me foram dando feedback foram-me sempre dizendo que os mestrados tinham pontos positivos e mais fortes e pontos negativos e mais fracos, mas que no final faziam sempre um balanço positivo e que estavam a gostar da experiência de aprendizagem que estavam a ter. Portanto, como devem calcular, isto não ajuda em nada no processo de decisão e estava aqui um bocado perdido e num impasse em relação ao mestrado. Lembro-me que na altura falei com a professora Margarida Fardilha e foi ela que acabou por me ajudar a tomar uma decisão em relação ao mestrado, na medida em que ela me sugeriu ver a escolha de mestrado de uma outra perspectiva. Isto é, mais do que escolher o mestrado, é também importante pensar no sítio onde vamos tirar mestrado em termos de cidade, até porque nós vamos estar 2 anos fora das nossas casas, vamos estar numa cidade que será nova à partida, e portanto isto também é preciso ter em consideração. Eu lembro-me que na altura gostava de viver em Aveiro e queria continuar a viver mais uns anos e portanto acabei por restringir a minha procura de mestrado à Universidade de Aveiro. Lembro-me que dos mestrados que vi, além de Biomedicina Molecular, vi também os programas curriculares de Bioquímica Clínica, Bioquímica de Métodos e Biologia Celular e Molecular. E destes 4 mestrados, aquele que estava mais na minha linha de investigação ou naquilo que queria fazer no futuro enquanto investigador era o de Biomedicina Molecular. Antes de tomar a decisão definitiva, falei ainda com a professora Ana Gabriela Henriques para tentar esclarecer algumas dúvidas. A professora na altura era vice-diretora do mestrado e eu queria saber sobretudo se o mestrado tinha muita repetição programática, porque pelo menos a nível daquilo que estava descrito no site da universidade era que os conteúdos eram muito semelhantes ao que era lecionado na licenciatura e eu não queria estar aí para um mestrado e ouvir outra vez a mesma coisa. Portanto fui falar com ela e na altura aquilo que ela me disse era que o mestrado, à semelhança daquilo que estava a acontecer com a licenciatura, também estava a ser reformulado. Aliás, já tinha seguido um plano de unidades curriculares novas para aprovação por parte da Direção-Geral de Ensino Superior. E aquilo que ela me disse também era que os vários regentes e professores das cadeiras que estavam a ser lecionadas no mestrado estavam a fazer um esforço no sentido de aproximar as cadeiras àquilo que seriam essas cadeiras no futuro, depois do novo plano ser aprovado, e que já havia uma sensibilidade para que não existisse uma repetição de conteúdos programáticos. Ela também me explicou que os professores estavam a fazer um esforço no sentido de trazerem coisas novas que estavam a acontecer no mundo de investigação, como vocês calculam, o mundo de investigação é um mundo dinâmico, em que novas coisas estão sempre a surgir e, portanto, o objetivo de cada um dos professores que estava a lecionar era sempre trazer esse novo conteúdo também para nos dar mais informação e para também nos ajudar no processo depois de decisão mais tarde dos temas de tese. E pronto, eu acabei por tomar a decisão de ficar no mestrado em Biomedicina Molecular. Eu vou-vos dar um bocadinho a minha opinião sobre a minha experiência neste mestrado, se bem que, entretanto, o plano curricular foi aprovado e entrou em vigor em 2019, portanto neste ano letivo,
e a minha opinião ainda é relativamente ao plano antigo, que era o que estava em vigor quando comecei o mestrado. Em primeiro lugar, o mestrado é bastante abrangente, cobre muitas áreas da biomedicina, mete-nos em contacto com muitas coisas que não foram faladas na licenciatura, e acho que isso é um dos pontos fortes do mestrado. Além das cadeiras mais básicas, como as neurociências e imunologia, oncologia, etc., mostrou-nos também um lado mais ligado à reprogramação celular, mecanismos da biologia celular e molecular que foram detalhados mais aprofundadamente durante o mestrado. Também nos mostraram houve uma cadeira em particular que eu gostei bastante, que se chamava Investigação Translacional. A investigação translacional basicamente recai no conceito de conseguir passar o conhecimento que é gerado em bancada para o mundo da indústria e da clínica. Isto deveria ser uma coisa que era feita mais facilmente, mas foi nessa cadeira que eu percebi que isto acabam por ser dois mundos um bocadinho distantes ainda, e a cadeira tinha como objetivo mostrar-nos as estratégias que nós devemos implementar no nosso trabalho científico, de modo a conseguir fazer esta translação de conhecimento da bancada para a clínica ou para a indústria. Portanto, também foi uma cadeira bastante interessante e que gostei bastante. A nível de componente laboratorial, nós tínhamos duas cadeiras muito grandes de laboratórios, que eram os laboratórios biomoleculares. Nesses laboratórios nós fomos postos em contacto com várias técnicas relacionadas com a biomedicina, e além dessas técnicas práticas também fomos colocados em contacto com uma grande quantidade de técnicas relacionadas com a bioinformática. E parecendo que não, a bioinformática hoje em dia é uma ferramenta-chave nos trabalhos de investigação científica, porque quer seja no início, a meio ou mais na reta final dos projetos científicos, há sempre uma necessidade de buscar alguns conteúdos e conhecimentos à área da bioinformática. Portanto, também foi bastante interessante neste sentido. A nível de professores, os professores sempre se mostraram bastante acessíveis, mostraram-se também bastante flexíveis no que diz respeito à marcação de testes, trabalhos e outro tipo de avaliações. Tentaram sempre trazer, além das avaliações mais tradicionais, ou seja, frequências e exames, também tentaram introduzir novas formas de nos avaliarem, sobretudo através de relatórios, de análise crítica de resultados, discussões e debates, também a organização de atividades, e isto parecendo que não, acabam por ser atividades que acabam por poder ser incluídas no nosso currículo e acabam por ser um benefício. Durante as aulas nós também desenvolvemos alguns trabalhos que acabaram por ser pontos de partida para trabalhos que foram depois construídos em paralelos e que deram origem, no meu caso deram origem a algumas publicações. Isto por acaso foi isto, e os professores sempre se mostraram muito receptivos a isso. Eu acho que isto é algo que nós devemos aproveitar, sobretudo se queremos continuar uma carreira científica. As publicações acabam por ser importantes, portanto se eles se mostrarem disponíveis para estas pequenas coisas, parecendo que não, também já nos ajuda a nível de currículo profissional. E acho que estes são os principais pontos fortes do mestrado. Há alguns pontos fracos que depois, entretanto, acabaram por ser colmatados no novo plano curricular. Nós no segundo ano do mestrado tínhamos que ter 3 cadeiras, e isso acabava por ser um bocadinho desvantajoso para nós, porque nós não nos podíamos dedicar inteiramente à tese. Havia sempre ali uma parte da semana que ficava condicionada, e além do condicionamento por causa das aulas presenciais, era também necessário fazer testes e trabalhos e o que quer que seja, o que acabava por roubar um bocadinho de tempo para a tese. No entanto, também eu não tive esse problema, e também não tenho conhecimento nenhum de colega meu que tenha tido esse problema, de haver pressão por parte dos orientadores para deixarem de fazer o trabalho das cadeiras para se dedicarem mais à tese. Aliás, os professores sempre foram bastante compreensíveis por causa dessa sobreposição. Depois, havia também algumas disciplinas que durante o ano curricular foram lecionadas e que eu, na minha opinião, achava que não devia ser uma disciplina semestral, mas sim um módulo, porque a disciplina não tinha assim tanto conteúdo programático e havia alturas em que acabávamos por andar ali a encher chouriços, passa a expressão, e portanto acabava por ser tempo gasto desnecessariamente.
E depois, um dos aspectos que também achei que faziam falta ao mestrado era rotações laboratoriais. Nós tivemos, apesar de termos tido uma componente laboratorial que até acho que foi bastante adequada, senti falta de se calhar passar mais tempo em laboratório e esse passar mais tempo acabava por ser as tais rotações que existiam noutras universidades. No entanto, estas falhas já acabaram por ser colmatadas e foram sempre tidas em conta, aliás, porque não era só uma coisa que o meu ano de mestrado se queixou, foi uma coisa que veio sendo referida pelos vários anos do mestrado e acabaram por ser incluídas estas tais rotações neste novo plano curricular. Esqueci-me também de referir uma coisa importante em relação a pontos positivos. Os professores, ao longo das aulas, foram também falando um bocadinho sobre o trabalho que desenvolviam no IBMed e isso acabou também por ser positivo e ajudou-nos depois, mais tarde, para fazermos a escolha do tema de tese. A nível do tema de tese, portanto, quando chegou ali a reta final do primeiro ano de mestrado, foram-nos propostos um conjunto de temas de tese. Aqui abro já o primeiro parênteses para dizer que esta talvez seja uma das restrições maiores do mestrado, mas não é uma culpa do mestrado, é uma culpa do regulamento interno da Universidade de Aveiro. Em Aveiro aquilo que acontece é que cada mestrado publica uma lista com um determinado número de temas e depois os alunos têm que escolher um tema de mestrado com base naquela lista. Enquanto noutras universidades pode fazer uma coisa que se chama pré-projeto de tese, em que cada pessoa propõe o seu próprio projeto de tese e escreve uma espécie de mini dissertação que, caso seja aprovado, permite então depois de trabalharmos naquilo que queremos. Apesar desta lista nos restringir, também acaba por ser positiva em alguns aspectos, nomeadamente não temos o trabalho de fazer este tal pré-projeto e à partida o orientador sabe que aquilo vai ter algum resultado no final. Em relação à escolha de tese, mesmo que não se queira fazer uma tese de investigação, o mestrado oferece a possibilidade de fazermos estágios curriculares e esses estágios curriculares podem ser feitos numa empresa que tem que estar obrigatoriamente ligada à área da biomedicina e além desta possibilidade também podemos fazer tese noutro instituto que não do IBMed. Se bem que há depois regulamentos também que estão associados, mas não é nada de especial nem do outro mundo e que tudo se trata e se alguém tiver alguma dúvida também posso tentar esclarecer posteriormente. Em relação ao meu ano de tese, eu escolhi ficar a trabalhar com a professora Margarida Fardilha em fertilidade masculina e durante o meu ano de tese, eu, além do trabalho que tive que desenvolver para a tese, a nível de técnicas que tive que aprender para a tese, também me foi dada a possibilidade de aprender outras técnicas que eram desenvolvidas no laboratório da professora Margarida e, portanto, acabei por aprender bastantes coisas, até mesmo fora do meu tema de tese. E acho que isso é positivo porque acabou por me enriquecer a nível de conhecimento e mais tarde, se quiser sair da área da fertilidade masculina, ser-me mais fácil por já ter background noutras técnicas. Aqui a minha dica na escolha de tema de tese é só mesmo vocês terem atenção e conhecerem muito bem a área em que um potencial orientador trabalha, conhecerem muito bem o trabalho dele para terem mesmo a certeza que é aquilo que querem trabalhar e tentarem sempre, se não tem uma área ainda definida como sendo aquela área que vocês gostam mesmo, tentarem sempre escolher um tema que vos permita aprender diferentes técnicas e ao mesmo tempo não, e caso queiram um dia mais tarde sair daquela área, ser-vos mais fácil sair por já terem conhecimento noutras coisas. Depois de terminar o mestrado e de obter o grau de mestre, o que é que me esperava? Tinha duas opções, ou passava para algo ligado mais a empresas e que havia alguma facilidade. Aliás, tenho alguns conhecidos e alguns amigos que no final da tese de mestrado preferiram enverdar por um caminho mais ligado às empresas, ou podia continuar na área da investigação, que foi aquilo que acabei por fazer, através de uma coisa que se chama bolsas de investigação. E durante 3 meses estive a trabalhar com a professora Margarida Fardilha como investigador e durante esses 3 meses dei continuidade um bocadinho ao trabalho que estava a desenvolver na tese e a outras tarefas que eram necessárias serem feitas. Depois de acabar de trabalhar, ao fim desses 3 meses, surgiu uma oportunidade para trabalhar com o Dr. Nuno Silva do CISEC. O Dr. Nuno Silva trabalha com nanopartículas e como a área de biomateriais também é uma área que me despertou algum interesse desde cedo.
principalmente a ponte que existe entre a área de biomateriais e a biomedicina. Fui trabalhar com o Dr. Nuno Silva durante 3 meses e isto acabou também por me abrir um bocadinho os meus horizontes no que diz respeito à aplicação destes materiais. Durante este tempo, aquilo que eu fiz basicamente foi aplicar conhecimentos da biologia solar e molecular que tinha adquirido durante o mestrado àquilo que o Dr. Nuno Silva estava a fazer, e acabou também por ser uma experiência bastante interessante e da qual retirei alguns conhecimentos e algumas ideias para trabalhos futuros. Depois disso, e mais recentemente em março, surgiu a oportunidade de ir trabalhar para o ICBAS com o Dr. Marco Alves, e é lá que agora sou investigador e trabalho com ele, voltando também um bocadinho à minha área de mestrado, que é a área de fertilidade masculina, e na área que eu gostei bastante de trabalhar e onde aprendi bastante. Pronto, e este basicamente foi um bocadinho o meu percurso que fiz, desde o meu mestrado até aos dias de hoje. Espero que vos tenha ajudado e que estas explicações sobre o mestrado vos ajudem no vosso processo de decisão. Sintam-se à vontade para colocar qualquer questão ou de entrar em contacto comigo, e boa sorte!